Olá, queridos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Jamires e nós iremos hoje falar o que é religião. Trazer para vocês algumas de suas características e os tipos de religiões presentes na sociedade. Vamos lá? O que é religião? O termo religião, ela é de origem latina e que tem o significado de religar, é a conexão com o divino, é o religar, reconectar com o divino. E esse termo é entendido como um conjunto de crenças do ser humano na existência desse divino. Então, as características de uma religião, ela para ser chamada de religião, e por isso que tem algumas filosofias de vida que não são consideradas religião, ela precisa ter algumas características. E que características são essas? Todas as religiões, elas possuem narrativas. E o que a gente compreende por narrativa? São histórias, é a mitologia das religiões, que pode ou não conter um livro sagrado. Porque tem algumas religiões que elas não possuem texto sagrado escrito. E aí ela possui um corpo sagrado, corpus sagrado, mas esse corpo sagrado ele é oral, ou seja, tem um representante daquela religião, que normalmente é o ancião, responsável por levar essa cultura para outro que assumirá este papel quando aquele falecer. Então, esse texto sagrado oral, ele vai passando de geração em geração por um ancião responsável por isso. Símbolos, todas as religiões, elas possuem um símbolo daquela religião e muitas das vezes eles vão se modificando. Um exemplo é a cruz, que era um símbolo de peixe, e por algumas questões, pela perseguição que ela sofreu, foi modificando-se, e depois que Cristo morreu na cruz, ela se transformou num símbolo da religião. Então, há um processo simbólico, há símbolos para representar aquela religião. Os rituais, que é parte muito importante da religião, porque ele vai fazer um ritual, ele serve como uma rememorização da história da religião. Quando acontece o ritual da Páscoa, por exemplo, a lembrança da morte, da ressurreição de Cristo, os fiéis estão fazendo uma reflexão sobre aquilo. Quando acontece o batismo, em diversas religiões, significa a morte daquela pessoa, espiritualmente falando, e o renascimento também naquele mesmo momento. As histórias, que faz parte tanto das narrativas sagradas, dos textos sagrados, mas que é a continuação da religião, que foi como é que ela surgiu, a história de como a religião surgiu. E tudo isso, ela também se destina ao quê? A dar sentido à vida e explicar a origem do universo. Os rituais é esse conjunto de palavras, gestos, formalidades, e todos eles têm dentro desses rituais símbolos. Os rituais ele também incorporam os símbolos, tem valor simbólico. Quando acontece o ritual do batismo, como eu falei, há um valor simbólico. A simbologia da morte, a simbologia da ressurreição para o novo homem. Quando acontece o ritual da Santa Ceia, é uma simbologia muito grande para os cristãos. E aí tem as duas vertentes cristãs com a Santa Ceia, né? Uns que compreendem que ele vai limpar o pecado, purificar o pecado, e outros que compreendem que a Santa Ceia é para as pessoas que não estão em pecado poder fazer parte fazer parte do corpo de Cristo. É algo muito simbólico. E em relação a isso tem até a transubstanciação que aconteceu com um pedaço de pão e de vinho, em que se transformou em carne e em sangue dentro da Igreja Católica. Os símbolos religiosos, eles estão presentes, como eu falei, em todas as religiões, e aqui nós temos o exemplo de algumas, do cristianismo, do budismo, do judaísmo, também do shintoísmo, do islamismo, budismo. Tem aqui algumas, esse aqui mas tem aqui também o das religiões pagãs. E esse símbolo, por que o símbolo é tão importante? Porque o homem,
as pessoas, nós somos seres simbólicos, nós precisamos simbolizar, nós precisamos representar as coisas. Por isso o símbolo ele é tão marcante nas religiões. E dentro disso, a classificação dessas religiões. E aqui, quando eu estou falando de classificação, é a compreensão de como essas pessoas creem e em que elas creem. E aí vai ficar mais claro à medida que eu for falando para vocês. Primeiro, o pluralismo religioso é uma condição observada em sociedades nas quais ocorre a hegemonia de uma única religião. Ou seja, a hegemonia tende a desaparecer. Então, o que é que o pluralismo religioso faz? Nós, como eu falei para vocês na primeira aula, compreendemos que precisa falar sobre todas as religiões, a diversidade religiosa. Dentro do Brasil, nós não podemos negar que existe uma hegemonia. Que é hegemonia? É a predominância, o que há de mais, tem mais cristão. A maioria é cristã. E aí o que acontece? Em um dado momento, só se falava na religião predominante, que tem mais. Só que o pluralismo religioso vai dizer o quê? Não, a gente precisa também falar sobre as outras religiões, porque no Brasil não tem só cristão. E aí, quando há esse pluralismo, essa diversidade, e a conversa sobre isso, essa hegemonia tende a desaparecer. Essa quantidade de apenas cristão começa a diminuir, porque agora outras pessoas têm a coragem de dizer que faz parte de algumas religiões que são consideradas marginalizadas. E aí pode alguém pensar, me diga aí uma religião que hoje não é aceita, ainda não é aceita no Brasil? As religiões de matriz africana. Muitas pessoas ainda têm preconceito. Dentro até da aula de ensino religioso, é difícil falar sobre essas religiões, porque algumas pessoas podem entender que o professor está dizendo que é para seguir aquela religião, e o objetivo do professor não é esse. E pode ser considerada a democratização das sociedades. Então, quando a escola abre espaço para falar da diversidade religiosa presente na sociedade, presente dentro da comunidade, vai começar a haver uma democracia. E essa democracia vai legitimizar o direito de cada sujeito dentro da sua religião. Dentro das religiões que a gente vai falando, essa diversidade religiosa, existem as religiões politeístas, que são aquelas que acreditam em mais de um Deus. E aqui nós temos o exemplo das religiões, de uma das religiões antigas, a religião grega, que tem diversidade de Deus, tem deuses, deusas, para todos os gostos, né, vamos dizer assim. Então, é uma religião que é considerada politeísta, por ter uma diversidade grande de deuses. Uma religião monoteísta, um exemplo de religião monoteísta. Mono vem de um, então é uma religião que tem apenas um Deus. E ela é caracterizada pela crença de apenas uma divindade. O hinduísmo, que é uma religião que vocês depois terão a oportunidade de conhecer, ela é um exemplo desse tipo de religião. O cristianismo é considerado uma religião monoteísta, mas para o povo islâmico, olha como é interessante a compreensão e a visão das pessoas. Para o islamismo, o cristianismo não é monoteísta. Por quê? Porque eles não compreendem a trindade como um, como a religião cristã compreende, que Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um. O islamismo vai dizer, não, são três. Então, é só a título de curiosidade. As religiões panteístas, que são aquelas que acreditam nos espíritos, na natureza, aí a gente pode pegar como exemplo principalmente as religiões, tanto de matriz africana, mas também as religiões indígenas. Elas são características e caracterizadas por essa compreensão. E as religiões ateístas. Professor, existe religião ateísta que nega a existência de qualquer experiência transcendental e não é nem negar a existência da experiência transcendental. Não é isso. Não é apenas isso. É a questão de não compreender ou de compreender que não há uma divindade, mas que a espiritualidade ela pode acontecer de maneira que não se envolva uma divindade, não existe um Deus.
A pessoa ela não precisa orar por um Deus ou para um Deus, para ela se conectar com a espiritualidade. Um exemplo disso, e que vocês terão a oportunidade de conhecer, é o budismo. O budismo é uma religião, ela tem rituais, ela possui símbolos, tem vários mitos, tem texto sagrado, mas ela não se enquadra, fala sobre a morte, tem uma resposta para a vida após a morte, contudo ela não tem uma divindade. E aí a gente pode pensar, mas o Buda não é um Deus? Não, ele não é considerado um Deus, e posteriormente nós iremos falar sobre isso. Então era isso, espero que tenham compreendido bem direitinho.